Introdução: o objeto mais sagrado e temido. Em algum lugar do mundo, pode estar escondido um objeto tão poderoso que, segundo antigas tradições, ninguém ousaria tocá-lo sem permissão divina. Um artefato envolto em ouro, cercado de querubins, portador de leis divinas gravadas em pedra, um cofre sagrado, um trono portátil do próprio Deus. Chamam-no de Arca da Aliança. Durante milênios, ela foi o coração da fé israelita. Seu paradeiro hoje é um dos maiores mistérios da história. Teólogos, arqueólogos, aventureiros e espiões a procuraram. Filmes transformaram-na em mito moderno. Igrejas reivindicam tê-la escondida. Mas além do mito e do cinema, há algo mais profundo. A arca representa o desejo humano de se aproximar do sagrado e o medo terrível do que acontece quando alguém viola os limites impostos por Deus. Neste vídeo, vamos explorar suas origens bíblicas, o conteúdo sagrado que guardava, os milagres e maldições atribuídos a ela, seu sumiço misterioso, as principais teorias e lendas sobre seu paradeiro e, sobretudo, o significado espiritual que transcende o tempo. Prepare-se para abrir este cofre sagrado de mistérios. Esta é a história da Arca da Aliança. Capítulo 1. A Arca na Bíblia, origem e função. A Bíblia descreve a origem da Arca de forma direta e solene. Em Êxodo 25, após libertar Israel do Egito, Deus ordena a Moisés que construa um objeto especial. Farão uma arca de madeira de acácia e a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora. Suas dimensões eram exatas, suas instruções detalhadas. 2 querubins de ouro no propiciatório, varas para transportá-la, jamais removidas, nenhum toque direto permitido. A arca não era um simples baú, era o trono de Deus na terra. Entre os querubins, no propiciatório, Deus dizia que se encontraria com Moisés. Ela simbolizava a presença real de Javé, a aliança entre Deus e Israel, a santidade absoluta, perigosa para quem a violasse. Não era apenas um objeto sagrado, era o centro espiritual do povo escolhido. Capítulo 2. As tábuas da lei e o conteúdo sagrado. O principal conteúdo da arca eram as tábuas da lei, os 10 mandamentos gravados em pedra. Segundo a Bíblia, foram escritas pelo dedo de Deus no Sinai. Essas tábuas não eram só regras morais. Eram o tratado de aliança entre Javé e Israel. Em algumas tradições, a arca também guardava um vaso com maná, o pão do deserto, a vara de Arão que floresceu, simbolizando o sacerdócio legítimo. Esses objetos não eram meros souvenirs, eram testemunhas divinas. Eles lembravam Israel de sua história, milagres, provisão, eleição, lei e de suas obrigações. A arca era, portanto, cofre sagrado e contrato vivo, um lembrete de que Deus caminhava com eles e esperava a obediência. Capítulo 3. Poder divino, milagres e maldições. A arca não era apenas um símbolo. A tradição bíblica a descreve como fonte de poder sobrenatural. Em Josué 3, as águas do Jordão se abrem quando os sacerdotes carregam a arca. Em Jericó, ela é carregada em procissão, as muralhas caem após o toque das trombetas. Mas esse poder não era neutro. Em 1 Samuel 4, Israel a leva para a batalha como amuleto e perde. Os filisteus a capturam. Porém, eles descobrem que não podem controlá-la. Seu deus Dagon cai destroçado. Tumores assolam as cidades. Pânico toma conta até que eles devolvem a arca. Em 2 Samuel 6, Uzá estende a mão para segurá-la quando os bois tropeçam e é fulminado. Essas histórias ensinam algo temível. A santidade não pode ser manipulada. A arca não era um talismã. Era a presença viva do Deus Santo, imprevisível, indomável. Capítulo 4. A arca no Êxodo e na conquista de Canaã.
Durante o êxodo, a arca era o centro do acampamento israelita. Guardada na tenda do encontro, ela ia à frente do povo, guiada por Moisés e os sacerdotes. Numa geração habituada a deuses invisíveis e ídolos de pedra, a arca era a prova visível de que Javé caminhava com eles. Na conquista de Canaã, ela aparecia como arma sagrada, um estandarte divino, um juízo contra nações pagãs, um sinal do favor exclusivo de Javé. Mas a Bíblia não esconde os fracassos. Ela mostra Israel tratando a arca como fetiche, ignorando a obediência e sendo derrotado. A arca era bênção, mas exigia aliança fiel. Capítulo 5. O Templo de Salomão e o Lugar Santíssimo. O auge do prestígio da arca ocorreu com a construção do Templo de Salomão. Até então, ela habitava uma tenda portátil. Com Salomão, recebe um lar permanente, o Lugar Santíssimo. Em 1 Reis 8, a dedicação do templo é descrita como um espetáculo sagrado. A arca é levada em procissão solene. Quando os sacerdotes a colocam no Santo dos Santos, uma nuvem enche o templo, a glória de Javé. O Lugar Santíssimo era proibido para todos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur. A arca não era mais só símbolo tribal, era o coração espiritual de Israel, o trono invisível de Deus na capital de sua nação eleita. Mas mesmo ali, ela lembrava um pacto de responsabilidade, porque quebrar a aliança significava perder tudo. Capítulo 6. O desaparecimento misterioso. Um dos maiores enigmas da história bíblica é: o que aconteceu com a arca? A Bíblia não dá um relato claro de sua destruição ou captura final. Ela some misteriosamente dos registros após o reinado de Josias, no século 7 a.C., quando Nabucodonosor destrói Jerusalém em 586 a.C. e queima o templo. Não há menção de a arca ter sido levada para a Babilônia, diferente de outros tesouros. O livro de 2 Macabeus, não canônico para judeus ou protestantes, mas aceito por católicos e ortodoxos, sugere uma pista fascinante. Jeremias, advertido por Deus, teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, selando-a para sempre. Essa tradição apócrifa inflou lendas por séculos. Outros diziam que sacerdotes fiéis a esconderam antes do cerco. Mas, oficialmente, ela desapareceu. Um silêncio pesado paira sobre as Escrituras. A presença visível de Deus entre os homens se foi. Capítulo 7. Hipóteses históricas e arqueológicas. A ausência de registros claros gerou hipóteses e teorias. Arqueólogos tentaram localizar câmaras secretas sob o antigo templo, esperando pistas. Alguns propõem que a arca foi levada para o Egito, fundindo-se com lendas locais de objetos sagrados. Outros apontam para inscrições ou relíquias misteriosas encontradas em cavernas do deserto da Judéia. Há quem diga que ela foi destruída, madeira e ouro derretidos pelos babilônios. Mas mesmo entre historiadores sérios, o fascínio permanece. A arca não é apenas um artefato perdido, ela é o graal do arqueólogo bíblico. A ideia de encontrá-la promete não apenas glória acadêmica, mas a revelação de um objeto que mudou a história espiritual da humanidade. Capítulo 8. Tradições etíopes e outras lendas. Talvez a mais famosa tradição alternativa venha da Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma há séculos que a arca está guardada na cidade de Aksum, na Igreja de Santa Maria de Sião. Segundo o lendário Quebra Nagast, Menelik I, filho de Salomão e da rainha de Sabá, a levou para a Etiópia durante uma visita a Jerusalém. Lá, dizem, permanece até hoje, guardada por um único monge, proibida à vista de todos. A Igreja Etíope leva essa crença muito a sério. Procissões simbólicas com réplicas da arca são parte central da liturgia. O guardião da arca vive em isolamento perpétuo. Outras lendas falam de templários europeus que a teriam encontrado durante as cruzadas.
Há teorias que afirmam que ela está escondida em cavernas na Jordânia, em cofres secretos no Vaticano ou enterrada sob o Domo da Rocha em Jerusalém. Em todas essas histórias, o comum é o mistério e o magnetismo da arca como o objeto sagrado por excelência. Capítulo 9. A arca na cultura pop e conspirações. A arca não vive apenas em textos religiosos. Ela se tornou um ícone cultural global. Em filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, ela é arma divina de destruição maciça. Livros de aventura, romances esotéricos, quadrinhos e jogos usam sua imagem como símbolo de poder oculto. Na internet, vídeos virais prometem ter provas de sua localização. Teóricos da conspiração falam em sociedades secretas, guardando seu paradeiro. Em comunidades religiosas, a ideia de sua redescoberta é profética. Para alguns, ela marcaria a restauração do terceiro templo em Jerusalém e o cumprimento de visões apocalípticas. A arca fascina porque é proibida, perdida, sagrada. Um objeto que representa o poder absoluto de Deus e o perigo de tentar controlá-lo. Capítulo 10. O significado espiritual e simbólico. Mas mesmo sem provas arqueológicas, a Arca da Aliança não desapareceu da mente humana. Ela sobrevive como símbolo. Símbolo da presença divina entre os homens. Símbolo da aliança e da responsabilidade. Símbolo do medo sagrado. A Arca nos lembra que o sagrado não é seguro, que a proximidade com Deus exige santidade. Ela ensina sobre limites, sobre obediência, sobre o preço da violação. Na tradição cristã, muitos veem na arca uma prefiguração de Cristo, o novo lugar onde Deus e humanidade se encontram. Para estudiosos seculares, é uma relíquia cultural que ilustra como as sociedades constroem o mistério para inspirar respeito e união. Seja como for, a arca vive na memória, no mito, no coração humano. Conclusão: por que continuamos a procurá-la? Por que, afinal, insistimos em procurá-la? Porque a arca representa mais do que ouro e tábuas de pedra. Ela é o anseio humano por contato com o divino, por provas do sagrado, por garantia de que não estamos sozinhos. E também nosso temor de sermos julgados por isso. Procuramos a arca porque procuramos sentido. E mesmo que jamais a encontremos, talvez o importante seja a busca, a lembrança de que o sagrado não está morto, a promessa de que a história ainda não terminou. Se você gostou deste mergulho profundo na história, nos mitos e nos mistérios da Arca da Aliança, inscreva-se aqui no Histórias Bíblicas Épicas. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho, comente o que achou ou quais outros temas você gostaria de ver aqui. E compartilhe este vídeo com quem ama explorar essas histórias sagradas, esquecidas e fascinantes. Porque aqui nós não apenas contamos histórias, nós as redescobrimos. Até o próximo vídeo.